Muito boa tarde, bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Já estamos aqui quase a chegar ao mês do verão, mas já se começa a sentir assim um certo calorzinho, já se começa a sentir assim um bocadinho o final de um ano, o final de uma caminhada. Os miúdos estão a estudar para os últimos exames, nas escolas também já estão a começar a contar as semanas e os dias para acabar o ano. Já começamos a aspirar ao verão. E o que é que isso significa, Padre Mendo? Verão significa uma mudança de atividades, mas o quê? Vai significar uma data de coisas este ano. Vai significar Roma, com a Jubileu dos Jovens. No meu caso vai significar Moçambique, logo nas primeiras 2 semanas de julho. Vai significar campos de férias, vai significar, visitas também, que normalmente temos sempre visitas no verão, de pessoas que passam por cá, ou que estão a estudar em Roma ou noutros sítios. Este ano não vamos ter o Padre Gerson, vamos ter outro padre. Como é que sabes o nome ainda? Cujo nome eu já não falo há algum tempo, portanto agora esqueci-me. Mas pronto, é isso. E calor, não é? Calor e mudança de pessoas que estão em Cascais. Agora temos as famílias que às vezes passam cá o verão, algumas famílias espanholas que passam por cá um mês inteiro, por exemplo, turistas. Bem, muda um bocadinho tudo de ocupações, apesar de permanecerem as ocupações, não é? São diferentes. E as pessoas também são diferentes. São pessoas diferentes, sim. Sim. Sim, são agora as últimas semanas com as últimas festas, não é? Desde das primeiras comunhões, depois há de ser a profissão de fé, depois há de ser os crismas, ainda vêm umas procissões também no verão. E muitos casamentos e muitos batizados, não sei se muitos são poucos, mas pronto, com a agenda relativamente ocupada também com essas celebrações e tudo o que elas significam de acolhimento, de acompanhamento, né, de preparação e depois da vivência. Por isso, pronto, os dias são maiores também por alguma razão. Uhum. Para fazermos um bocadinho mais. Mas isso é a parte que eu mais gosto do verão, que é dias que nunca mais acabam, sol ainda às 8 da noite, assim aquele calorzinho de fim de tarde, que eu sei que há muita gente que não gosta do calor do verão, mas para mim muda logo o chip, é assim, olha, que bom. Pronto. Não, o calor do fim da tarde eu gosto, mas só do fim da tarde. Eu gosto do calor do dia inteiro, é ótimo. O calor das 3 da tarde e do meio-dia não, obrigado. Mas pronto, mas e esta última semana, estes últimos dias, lembra-se de alguma coisa que Vou tentar pensar. Sublinhar, queres deixar aqui para toda a eternidade? Para toda a eternidade, até depois de apagar o fecheiro que está aí algures no meio da internet. Mas então o que é que houve nestes dias que passaram? Foi a semana de 18 a 25 de maio, assim mais ou menos que foi a semana que passou. Domingo a domingo, sim. Domingo a domingo. Bem, se contarmos também que os últimos dias tivemos o encontro de padres novos. Tu tinhas padre novo? Tenho, ainda não fiz 5 anos de padre. Ou já? Não, já estou no 5º ano de padre. Portanto, estás a completar o 5º ano de padre. Estou a completar o 5º ano de padre, sim. Portanto, ainda tenho direito a isso. Fomos ao Carvalhal, que por acaso é um sítio que normalmente não está no meu radar, mas que é espetacular para fazer, por exemplo, 2 dias de retiro, não é? Ou um dia de visita, porque tem um santuário, que é o santuário do Bom Jesus do Carvalhal. Sim, tem um espaço envolvente muito engraçado, muito simpático. Tem um espaço envolvente, tem camaratas, tem sítio para fazer churrasco, tem mesas, tem até um altar ao ar livre para celebrações maiores. E depois está ali no meio do oeste, que é tipo campos bonitos, assim à volta. E, portanto, é um ambiente recolhido, ao mesmo tempo que tem ar livre e a igreja também é bonita. Portanto, há muitos sírios, cuidado com os horários ou com os calendários das peregrinações ali das paróquias à volta, que é uma grande confusão. Depois, confusão boa, santa confusão. Não é assim, então, tu vou estar num dia tranquilo, sem nada, não é? Sem ninguém, mas, quando há festa a sério. Eu não sabia o que era isso dos sírios, mas agora no espaço de 3 dias fui a 2 sítios onde isso é muito forte. Foste a 2 sírios? A 2 sítios onde os sírios são muito fortes. Sim. Espero que assim se tenha percebido melhor. Não, sim, mas que eu não sabia que eram os sírios, mas é estas peregrinações de cada uma das freguesias até ao santuário, não é? Das freguesias à volta que vão. Estive aí no Carvalhal. E sábado tive um batismo em Dornes e que também é a mesma coisa. Portanto, também há os sírios todos das paróquias à volta que vão até lá
e que é uma animação também. Tem essa ida, no fundo, da terra toda, que vai lá até o santuário, naquele caso, de Dornes, é um santuário mariano, e pronto, e fazem essa caminhada. Essa caminhada que é uma peregrinação, claro. E de resto, pronto, foram conversas, preparação dos crismas, agora são as conversas com aqueles que se preparam para fazer o crisma. O que é que aconteceu mais? Aconteceu, bem, reuniões normais, Conselho Económico e afins. E bem, e a semana do Padre Nuno, como é que foi? Pois também eu já estou velhinho, já não consigo recordar-me assim com tanta atenção, mas foi normal. Ontem, por exemplo, só para ver como é que a minha cabeça estava, né? Ontem, por exemplo, estava tranquilamente aqui no ABC sobre a Bíblia com o padre David Palatino a começar a conversa e ligam-me, e como era uma senhora doutora, eu atendi, porque normalmente não me liga assim tão fora de horas, então ela muito zangada comigo porque eu não estava na reunião e estava toda a gente à minha espera, e pronto, eu tive overbooking também de coisas que às vezes acontece, mas pronto, mas já estamos, eu acho que estamos em velocidade de cruzeiro, é não chatear muito, é estar disponível para as pessoas que vão aparecendo, para todas as situações. Agora são sempre situações emergentes, porque vão batizar os filhos, ou querem casar e esqueceram-se de dizer isto, dizer aquilo, dizer aquilo outro, e depois é preciso arranjar um padre para aqui, arranjar um padre para acolá. Pronto, temos padres a tempo inteiro, todo o dia. Padres, gestores, tudo aquilo que é preciso ser. Sim, tivemos reunião do Conselho dos Assuntos Económicos também, assim agora para terminar este primeiro trimestre, e ao mesmo tempo também esta primeira parte do ano civil, mas a última parte do ano litúrgico, e pronto, é sempre bom prestarmos contas e vermos como é que as coisas estão a andar. E mais o quê? Vamos ter agora também as reuniões dos conselhos pastorais, não é? Do Conselho Pastoral, depois também com a nossa comunidade de língua inglesa, também para continuarmos a estruturar um bocadinho melhor esta caminhada em conjunto e potenciarmos e unificarmos no bom sentido, unificarmos no sentido da comunhão, não no sentido da uniformidade, aquilo que são os vários carismas e os vários ministérios nas comunidades. Isto é uma coisa boa, é uma coisa bonita de reconhecer. A gente dá tudo, mas percebe que aquilo que acontece é muito mais e muito melhor do que aquilo que a gente dá e do que aquilo que a gente perspectiva. Por isso é sempre um motivo de esperança e de ação de graças. Sim, e entretanto, estamos a gravar nas vésperas de, termos agora o Santuário Jubilar aberto às sextas-feiras, para que esteja mais acessível às pessoas para irem lá também durante a semana e num dia inteiro, portanto, das 9 da manhã às 9 da noite. E também nas vésperas do Dia Jubilar Diocesano, aqui no Estoril, que, depois, no próximo episódio, daremos feedback de como é que foi. Mas que, no fundo, é assim a grande celebração jubilar da Diocese, com o Bispo e com as paróquias todas que vêm, e vamos ver, não é? Vamos ver, que é exatamente este nome, não é? Vem ver. Vem ver, sim, vem ver. Sim. E o que é que temos preparado para hoje, Padre Nuno? Então hoje, como estamos aqui no mês de maio, que é o mês de Maria, mas para nós também é o mês das primeiras comunhões, e agora o mês de junho, sendo o mês do Sagrado Coração de Jesus, também normalmente é o mês do Corpo de Deus. Então tivemos aqui muito em cima da mesa, em cima do coração e em cima da agenda, estes assuntos da Eucaristia, da comunhão. Sim. Então falarmos um bocadinho sobre algumas destas dimensões do mistério da Eucaristia na vida da Igreja. Em primeiro lugar, naquilo que são as primeiras comunhões, da preparação, da expectativa, da alegria, do que seja, né, da primeira comunhão, se há assim alguma partilha sem dizer nomes, nem julgar ninguém, nem tem necessariamente ter a ver com estas últimas primeiras comunhões deste ano, mas naquilo que já tiveste em 5 anos de primeiras comunhões, não é? Por isso e eu também já em 20 e tal, por isso já são umas quantas celebrações, e por isso qual é que é assim o tom, qual é que é a tua perspectiva destas celebrações, ao momento, à importância da primeira comunhão na vida cristã de um cristão. Qual é que é a perspectiva? Bom, claro que é um momento importante, não é? E na fase de vida que estão as crianças e tudo, que já começam a ter a idade da razão, não é? Que também é mais ou menos assim a idade da referência para a Eucaristia, também já o vivem com alguma intensidade.
assim, um bocadinho da experiência pastoral, o que eu acho que é bom, é sempre bom preparar a segunda e a terceira e a quarta comunhão mais do que a primeira. Ou seja, claro que a primeira eles vão ter assim muito, mas depois fazê-los perceber que isto é de facto parte da vida cristã, não é? Ou seja, não é só a primeira, mas é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, como o Padre Nuno costuma fazer com os miúdos, assim, a brincar, mas não é a brincar, é mais ou menos, não é? Que é quantas comunhões é que já fizeste, não é? Tipo assim, para irem contando e para terem também isto no coração, que é receber Jesus, não é? Portanto, é uma grande graça. Mas eu acho que é isso, acho que é sobretudo isso, que é dar a rampa de lançamento, não para apenas voar e depois cair, mas para ser um contínuo de crescimento e é aquilo que é suposto ser, não é? O centro da vida cristã, o centro da semana, é a Eucaristia, não é? A Eucaristia dominical, sobretudo, e pronto, portanto, ganhar esse estofo para isso pela confissão que se faz antes e depois perceber que isto vai ser o combustível da nossa vida espiritual até o fim da vida, não é? Essa é um bocado a experiência que temos, pelo menos que eu tenho, assim, de apontar sempre mais para a frente, explicar um bocadinho para eles irem, nunca se explica tudo, não é? Nunca dá para isso porque é um mistério maior do que nós, mas dar um bocadinho de gosto para depois eles, com o interesse, perceberem que daqui de facto está qualquer coisa diferente, não é? Não é só uma coisa que já percebemos tudo e que ficou para a criança quando éramos passados, não, é algo que toda a vida podemos aprofundar mais. E isto em nível de primeiras comunhões, diria que é um pouco isto que acho que poderia partilhar. Sim, eu olho para a primeira comunhão, se nós olharmos só para a primeira comunhão como uma meta, como um ponto finalizado, pronto, já fiz a primeira comunhão. E às vezes quando a gente recebe aqui os casais, não é, no parte processual do casamento na igreja, faz parte do processo um diálogo do padre com os nubentes. E uma das áreas de conversa é sobre a vida cristã, sobre a vida religiosa, a vida da fé, e é muito habitual nós ouvirmos assim um bocadinho o currículo de vida cristã, não é? Eu fiz até à primeira comunhão, é assim, é mais ou menos o português usado, não é? Ou às vezes, e a maior parte das vezes, isso é dito como um grande achievement, não é? Como um grande feito, não é? Diploma, já recebi diploma, assim, o diploma não é doutoramento, mas fiz o doutoramento é o crisma, não é? Ou a crisma, mas o mestrado é a profissão de fé, não é? E a licenciatura é a primeira comunhão. Pronto, e o ensino básico, não é? O ensino obrigatório é o batismo. Mas sim, se olha para a primeira comunhão sobretudo como um momento, né, como uma celebração, claro que nós podemos e devemos recordar, não é? O dia da primeira comunhão. Eu tive agora a delicadeza de Nosso Senhor de me recordar no dia. De repente estou na celebração da primeira comunhão deste domingo e dei por mim a pensar que eu fiz a primeira comunhão também exatamente nesse dia, no dia 25 de maio, mas de 1986, não sei se eras nascido ou não, mas pronto. Não. Mas ponho-me a pensar, se calhar eu também não dou assim muita atenção às datas, nem aos aniversários, mas mais do que isso, eu acho que em relação à Eucaristia nunca dei assim, não dei demasiada atenção, porque é uma coisa que é todos os dias, não é? Que é todos os domingos, e por isso qual é que é a importância da primeira comunhão? É a importância por causa da comunhão que eu comunguei, que eu fiz hoje, não é? Não é mais nem menos importante do que aquela que eu vou fazer amanhã, e às vezes falta um bocadinho isso. Em relação aos pequeninos, a gente repara um bocadinho mais do que na celebração. A celebração tem muito a ver também com a forma como o padre é capaz de conduzir a celebração e de ajudá-los a fazer parte dessa celebração, mas às vezes nas confissões a gente consegue ter um bocadinho uma noção do tipo de consciência, não é de consciência moral, mas de consciência de conhecimento, não é? Do que é que se está a fazer. E há tudo, como é óbvio, não é? Há daqueles que, claro, que são conversas de 2 minutos e por isso nós podemos ser muito injustos no juízo, até porque a criancinha pode estar muito, muito nervosa ou muito o que quer que seja, mas às vezes pode parecer, ou às vezes pode-nos parecer, né, que eles não têm assim bem noção do que é que vai acontecer, não é? É muito comum eu perguntar-lhes se vão à missa todos os domingos, não é? E também é muito comum respostas negativas, não é? Em relação a esta pergunta. E por isso é sempre um desafio, é sempre lançar a semente. Não foi o Papa Leão que agora usou essa
essa imagem de lançar a semente lá foi na catequese, na audiência, A a primeira semana audiência, passada. sim, Sim. na audiência geral, falava de Cristo como razão da esperança e ia usando a parábola do semeador que lança a semente onde quer que seja, pronto, e nós tentamos preparar naquilo que nos é permitido prever e avaliar o melhor segundo os nossos critérios, mas confiando sempre, confiando sempre, antes, e durante e depois, na graça de Deus, né? E de facto é sempre uma grande alegria. Eu este ano tu celebras sobretudo em inglês, não é? Celebraste com a Kairos e vais celebrar agora com a catequese em inglês, não é? No dia do Corpo de Deus. Não sabia que era eu. Também eu não sei, porque ainda não começou o Sim. mês de junho, vamos ver Pois, isso não temos amanhã, detalhes. mas só estava a dizer que não fizeste nenhuma das Das de em português não sim. fiz nenhuma, não. Não é, peço desculpa, foi erro meu de cálculo de coisa, mas pronto, este ano Não, calhou-me é a o Senhor mim. Prior, não é o Senhor Prior que Uhum, faz sim. celebrar as primeiras comunhões. Não, é igual. Mas, Sim. mas é sempre só estava a dizer isto só por causa também de partilhares e complementares aquilo que era a minha percepção, de mesmo às vezes a gente pensando ou achando que se calhar a criança não está tão bem preparada, ou que se calhar a criança não vem tão habitualmente à missa e por isso se calhar vai deixar de vir à missa ainda mais rapidamente do que, não sei, mesmo tendo nós todos os pensamentos negativos que não temos, ou seja, que não são os principais, objetivamente na celebração e no pós-celebração, pelo menos a minha percepção é de uma grande alegria, de uma grande emoção, ou seja, de um momento muito importante e muito forte na vida da criança, mas mais ainda, se calhar, às vezes na vida dos pais. Convém é que continuem a fazer este caminho, não é? E que a gente arranje forma e meio de estimular e de fortalecer estas decisões de continuar a participar ativa e conscientemente na missa. Sim. Mas é sempre uma grande festa. Às vezes ouço lá alguns assim, não vou a essa missa, que essa missa vai ser muito confusa. E vão às outras missas, que nós temos horários duplos sempre em cada hora, não é? Uhum. Mas às vezes também há aqueles que não sabem e que dizem, olha, eu vim a esta missa, mas afinal não foi assim tão confuso, nem demorou assim tanto tempo. Foi muito bonito estar aqui nesta missa. Por isso, às vezes as pessoas têm a percepção, ou a história, ou a experiência de que estas missas da primeira comunhão são marcadas pelo tempo longo e pela confusão e pelo número de pessoas e de criancinhas que às vezes não permite rezar assim tão calmamente como o habitual. Mas graças a Deus, julgo eu, que tem sido cada vez menos esse tom na celebração. As pessoas conseguimos acolher, não é? Naquilo que é a assembleia habitual, naquilo que é o corpo orante aqui na igreja, conseguimos acolher e integrar aqueles que vêm de todos os lados, não é? Porque são família, porque são próximos dos pequeninos que fazem a primeira comunhão. Mas eu devo dizer que este ano, sem comparar com os outros, mas este ano, é aquilo que me estou a lembrar, foi um ano muito simpático. Tivemos menos crianças, não é, das catequeses aqui da paróquia. Depois contámos com a Kairos e com a catequese em inglês, se calhar vai aos 100, não é? Ou perto disso. Mas tivemos menos crianças do que o habitual e se calhar isso também ajudou a ter este ambiente, não é? E este tom mais orante, mais fielmente emotivo, né? E também mais próximo da nossa parte em relação às crianças e aos seus pais. Sim. E agora falta o dia do Corpo de Deus, que se calhar ainda vamos falar um bocadinho ou não, mas é o último dos feriados de junho, né? Depois do nosso dia 10 e do dia 13, né? De Portugal e de Cascais. Vamos ter o dia do Corpo de Deus, do Corpus Christi, que é importante todos nós, não é? Vai haver também um momento da primeira comunhão da comunidade inglesa, julgo eu, não é? No dia do Corpo de Deus. No dia do Corpo de Deus, não é? Das profissões de fé também aqui das crianças do sétimo ano, Não do tenho sexto ou do certeza. sétimo, sim, de um deles. Deve ser sexto, que sétimo é o Gomes, portanto. Então é o sexto ano, sim, final do sexto ano. E pronto, mas... Então, além destas primeiras comunhões, Sim. em relação à missa, também nos últimos dias, nos últimos tempos, veio à experiência, veio à memória
o lugar da missa, não é? O lugar da missa naquilo que é a vida cristã, que é a vida comunitária, que é a vida de cada um. E pusemos aqui no título assim de uma forma respeitosa, sabe, mas de uma forma muito ligeira e na gíria, não é? De missas para embelezar versus missas para encher. E o que é que nós, mas eu queria dizer com isto, não é? Assim, as missas para embelezar naquela lógica das celebrações, nomeadamente dos casamentos ou de outras, das bênçãos dos esposos e coisas parecidas, não é? E é preciso ter uma missa, só para ser mais digno, só para ter mais não sei, mais tempo, mais músicas, para ser mais espiritual, não é? E depois vai saber, não é? Ninguém comunga. Uhum. Não é? E pronto, e é preciso, mesmo nos funerais, a mesma coisa. Ou seja, as pessoas às vezes nem sabem o que é que estão a dizer ou a pedir, não é? Por isso esta atenção, este cuidado que a missa, pronto, é a igreja que é o padre em nome de Cristo, mas em comunhão com a igreja que o celebra, que o vive, e quem não tem fé, não é ter fé, mas pronto, mas quem não vive a fé dessa maneira, e quem não está em consciência preparado para comungar, esse é o tom da comunidade que reza ou que se abre a Deus. Não devemos ter missas para embelezar, não é? A missa não é um adorno, não é? A missa não é um acrescento, não é? A missa não é um brinde, não é? Que sai quando a gente come lá o bolinho da sorte. A missa se quisermos, o prato principal, não é? É o sacramento, como nos recorda o Concílio Vaticano II, não é? Princípio, não é? O ponto primeiro, o ponto mais alto daquilo que é a vida cristã. Por isso nós temos, julgo eu, não é? Tu acho que também tens este cuidado quando atendes os noivos, quando vais visitar uma família de um defunto, quando te pegam no telemóvel para marcar na agenda qualquer coisa, tu tens muita atenção também, não é? Naquilo que, julgo eu, não é? Da forma como marcas na agenda se é missa ou não é missa, não é? Porque para nós padres, além do direito canónico, a gente dá pouca importância e vamos ganhando dias de purgatório à conta disso, não é? Nós padres também nós devemos cuidar muito bem da celebração da Eucaristia, não é? Nós devemos cuidar muito bem desse tesouro da Igreja, e por isso termos essa atenção e sabermos explicar, sabermos acolher, conversar, propor, mas não celebrarmos missa só para embelezar o momento. Isso, sobretudo porque às vezes as pessoas nem sequer fazem ideia do que é que estão a fazer, infelizmente, não é? Quer dizer, uma pessoa pensa, se vai casar à partida teria alguma iniciação cristã, não é? E lá está, às vezes usou o crachá de, olha, já fiz a primeira comunhão, não é? Ou fiz a primeira comunhão, ou sim, mas o quê? Precisamente para a nós cristãos nos lembrarmos que esse é mesmo, como é que é, o cume e a fonte de vida cristã, não é? Sim. De toda a vida cristã. Não é uma coisa para levar assim lightly, não é assim de mansinho, como se fosse, olha, pronto, tanto pode ser como pode não ser. Não, quer dizer, é a celebração da Páscoa de Jesus, não é? Sua morte e ressurreição, que é colocado diante dos nossos olhos e que se faz ali presente, e por isso mesmo também quando a Igreja pede que nós tenhamos atenção ao número de celebrações, depois consoante os dias, se é dia de festa, se não é, também é para não nos habituarmos mal, não é? Porque podemos cair numa certa rotina de despachar de serviço, e para não nos chatear muito celebramos na mesma, mas depois onde é que está a nossa cabeça quando estamos a celebrar? Onde é que está a cabeça das pessoas quando estamos a celebrar aquilo? Está nas fotografias, está no fotógrafo, ou está de facto no centro, que é Jesus, não é? Bem, se calhar isto agora foi assim uma espécie de queixume. Mas, Faz parte, sim. Não, e porque nós temos, é coisa boa e é coisa má de termos missas todos os dias, não é? Por isso, às vezes, nós temos celebrado em média 2 missas por dia, não é? Durante a semana, se a gente for fazer a média, desde aqui da igreja paroquial, ao amor de Deus, às irmãs lá de cima, aos funerais que aparecem, aos casamentos que aparecem, à escola lá a Cairos e às outras coisas que existem. Se formos a ver as coisas, não é? Estamos tão habituados a celebrar a missa que às vezes, mesmo para nós padres, pode ser
pode ser difícil, não é? Esse tipo de atenção e de concentração e de celebrarmos bem a missa, não é? Uma das coisas que notei, se calhar agora é por estar mais cansado, eu acho que não é por causa disso, eu acho que é porque agora não usar óculos, eu agora custa-me a focar, por isso eu já não me distraio tanto, por isso eu estou na missa, se eu deixar de olhar para o missal, olhar para as pessoas, eu tenho que fechar os olhos e abrir os olhos porque eu não consigo focar o rosto das pessoas, por isso eu agora já não me distraio tanto, ou seja, eu tenho que estar sempre focado, se eu estou a ler o Evangelho, se eu deixo de pegar se os olhos saem do livro, eu depois quando volto outra vez ao livro demoro tempo a focar outra vez nas letras, por isso eu estou mais lento no olhar e eu acho que isso também me tem ajudado a não me distrair tanto e isso eu acho que tem ajudado as pessoas julgo eu, espero eu, a rezar melhor, pelo menos eu não fico tão distraído com as distrações das pessoas e eu acho que então por causa disso as pessoas não estão distraídas. Mas por exemplo, nas últimas celebrações de casamentos e funerais que eu fiz, eu estava noutra, por assim dizer, eu estava a celebrar a missa como se fosse a última missa que eu ia celebrar, não é? Com a maior das atenções, e o que é certo é que o ambiente da igreja, mesmo cheio de gente, e mesmo de gente que se calhar depois viu-se, comprovou-se que não comungou, estavam muito atentos e muito respeitosos, ou seja, não estava ali só a ouvirem uns sons que não percebiam nada. Por isso, o padre também a forma como celebra, não é? Também pode ajudar e muito a que as pessoas possam abrir-se a este mistério. Uhum. Mas além dessas missas para embelezar, que às vezes são uma ofensa, não é? Nosso Senhor, temos as missas para... Uma ofensa, como que diz, não é? Dá sempre glória a Deus, mas pronto, sim. Então deixa passar, estás a ver? Já estou cansado, já só digo as palavras para... Mas pronto, mas depois existem aquelas missas para encher, ou seja, não pode haver nada se não houver uma missa, não é? E pronto, e também não é bom, também não é bom. E eu lembrei-me agora esta historieta foi mesmo só para o título, não é? Mas são algumas experiências que a gente tem quando a gente celebra ou vê o lugar da missa na vida do dia-a-dia da igreja, não é? Às vezes, sim, qualquer grupinho, não é? Tem que ter missa naquele dia. Não, o domingo é para ires à missa, à igreja, ponto. Pode haver assim um dia qualquer muito particular, que é uma vez na vida, não é? Em que por não sei o que mais, e é a melhor maneira, então não é? Mas o normal é não. O normal, o domingo é para irmos à missa, vamos à missa e depois vamos festejar o que nós quisermos a seguir à missa. Mas por tom deve ser assim, mas depois, claro, cada caso é um caso, cada história é uma história, cada laço e vida é um laço e uma vida, mas não usar a missa não é só para compor o momento, não é? Só para dignificar o momento. E agora, assim como transição para o tema que quiseste trazer hoje, aqui também sobre a missa e sobre algumas coisas que também experimentaste agora nestes últimos tempos, foi numa missa, agora sobretudo com mais pequenos, com as crianças, e eu estava na minha espetacular homilia e, como é óbvio, qual é que é a reação do miúdo? Foi não é? Foi a reação simples, instintiva, respeitosa, não é? Sem qualquer tipo de ofensa, não é? Mas como toda a gente se manchou a rir, inclusive eu lá por dentro, não é? Mas não podia perder o controle ali da celebração, da miudagem toda, então fiz cara de mau e cara de sério e entrei logo a matar, não é? A dizer, claro, eu estou aqui a falar só de Jesus, que é Deus, não é? No meio de nós, e o que é que nos apetece? Quando a gente imagina Deus, não é? Claro que estamos aqui a falar dos milagres que curam, que salvam, que nos dão vida, né? E com uma notícia destas, o que é que a gente faz? E as pessoas, os pequeninos foram começando a ficar muito sérios, e isso, de facto, a atitude com que a gente celebra a missa, coitadinho, o miúdo, que eu não conheço de lado nenhum, nem olhei para ele, e se eu vir na rua, não sei reconhecer a fazer esse gesto, não é? Eu só reagi por causa da reação de todos, não é? Mas às vezes, usando este exemplo parvo, ou parvinho, às vezes a forma como a gente está a celebrar a missa faz com que de facto só apeteça bocejar, não é? Estamos ali só para ocupar mais ali meio minuto, não é? Ou mais 10 minutos, porque a seguir é que vem a festa, não é? De certeza absoluta que já ouviste muitas noivas, ou wedding planners, ou mãe de noivas,
a perguntar, mas o senhor padre, quanto tempo é que vai demorar na celebração, não é? Porque temos é que organizarmos muito bem para os balões que é preciso espalhar, ou para as pombinhas que é preciso libertar, ou para o tempo que é preciso ter a cerveja no frigorífico, não é? Essas é que são as grandes preocupações. E pronto. Eu às vezes, depende do meu bom humor ou mau humor, digo-lhe, olha, normalmente demora menos tempo do que o tempo que esperamos da noiva. Por isso, a celebração tem mais ou menos o tempo, e não me engano, não? Nós normalmente esperamos... É mais simpático do que o outro padre que uma vez ouvi dizer que a homilia dura o tempo que a noiva chegar atrasada. Ia pá, isso nem eu conseguia. Não, mas normalmente a noiva chega 40, 45 minutos atrasado e a cerimónia do casamento demora 40, 45 minutos, por isso se está muito preocupada com as florzinhas ou com as pombinhas ou com a cerveja, chega a horas, não custa nada. A gente tem preciso ter muito cuidado, porque naqueles dias as pessoas estão muito não sei quantos, mas pronto, mas convém irmos pondo as coisas também no sítio. Então, como nós não queremos missas para embelezar, nem missas para encher, mas queremos cada vez mais, né, com a cabeça, com o coração, naquilo que é a experiência na vida da Igreja, queremos celebrar cada vez melhor este mistério, né, da presença de Deus no meio de nós e a presença redentora. Então o Padre Mendes vai-nos falar, basicamente em 10 minutos ou em 15 minutos, sobre algo extraordinário. Pois, algo extraordinário que não é bem... Já falámos aqui no passado, portanto é só voltar a trazer à memória e ao coração. Isto também porque, lá está, estamos a falar da Eucaristia e agora voltaram a ver assim um novo ímpeto para ver se em setembro começamos a organizar-nos para ter a adoração eucarística mais estável aqui na paróquia, sem nenhuma promessa eleitoral, mas fazendo por isso. E então, quer dizer, este mês de junho seria um bom mês para ir preparando assim o terreno, olhando para a Eucaristia e sublinhando o que é o valor de estar a adorar Jesus, o valor de celebrar bem a missa, como agora também fomos falando, e ir aprofundando um pouco mais disso. Então, lembrei-me de trazer aqui aquele site que creio que agora já vai ser mais conhecido, mas um site que foi concebido e levado a cabo pelo Beato Carlo Acutis, que se chama miracolieukaristici.org. Para quem está a ver, que tem posso estar aqui a mostrar também. Que tem uma lista dos milagres eucarísticos que ele recolheu e depois uma pequena história de cada um dos milagres, e que hoje em dia até já existe um livro sobre estes milagres eucarísticos à venda, que no fundo mais não é do que pôr este site num livro, portanto tudo junto, assim é isso. E há até uma exposição que agora está a passar pelas paróquias, não sei se conseguimos tê-la cá também, em que é também exatamente o mesmo, que é esta exposição do Carlo Acutis, a falar de milagres eucarísticos, que se pode ver e aprofundar e ver como é que Jesus se manifestou também de forma miraculosa na Eucaristia para sublinhar: eu estou aqui, não é? Esta é a mesma minha presença real, eu estou convosco até ao fim dos tempos e sobretudo aqui na Eucaristia, que é, lá está a fonte e o cume de toda a vida cristã. Além de nos congregarmos todos em família, estamos diante deste santo sacrifício onde ele mesmo se entrega pelo nosso amor. E então, só como apresentação, que depois acho que o padre não está a passar aí no vídeo, não está a passar o site, tá? É o que tu quiseres que eu passe, eu ponho. Então pode passar aí o site. Tem o prefácio. Estamos a ver a Itália já. Já está a ver assim vários. Mas o padre não vai passando aí as imagens para quem nos está a ver em casa. Lá em cima, sim, estamos prefácio. Mas sim. Só vendo o prefácio, que foi o Cardeal Ângelo Comásio que escreveu o prefácio para este site /livro, que depois também foi feito em livro. Ele partilhou o seguinte, logo a começar: há alguns anos publiquei uma pesquisa sobre milagres eucarísticos, mas para minha surpresa recebi uma carta que contestava a documentação recolhida, argumentando que os sangramentos eucarísticos eram nada mais que o resultado de uma época ingênua e com tendência a criar prodígios. Continuou o cardeal: sofri muito com esta afirmação, e o motivo era simples. As coisas não se passaram assim. Os factos falam inequivocamente. Padre Pio, homem do século XX, não foi ele um milagre eucarístico vivo? A sua extraordinária existência foi inteiramente ligada ao altar, à missa e ao sangue. E quem pode afirmar que o Padre Pio foi apenas uma invenção de ingênuos e visionários do século XX? Agora vai dando assim uma série de exemplos que eu acho que é bom trazermos para ver que, de facto,
Jesus, como se manifesta, também vai dizendo e vai apontando para isto, que diz o seguinte: Teresa Newman, falecida em 1962, portanto em pleno século XX, alimentou-se durante 36 anos apenas de Eucaristia. É a nossa Beata Alexandrina. Equipas de médicos revezavam-se junto dela e vigiavam-na noite e dia. No final, foram obrigados a reconhecer o facto humanamente inexplicável. Este também é um milagre eucarístico. Quem pode argumentar contra isso? Marthe Robin, que morreu em 1981, alimentou-se exclusivamente da Eucaristia durante 53 anos e, às vezes, para o espanto das testemunhas, quando já não conseguia deglutir, aspirava a Eucaristia num gesto de profundo amor a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Jean Guiton, famoso pensador, escreveu sobre Marthe Robin: a mulher que vou retratar era uma camponesa do interior da França. Uma mulher que talvez fosse a mais estranha, extraordinária e intrigante de nossa época. Logo no primeiro encontro com ela, pressenti que um dia não poderia deixar de, pelo menos, falar sobre ela. E porquê? Simplesmente porque a sua vida é um prodígio retumbante, ligado à Santíssima Eucaristia. No fundo, diz o cardeal que quer dar voz a estes muitos milagres eucarísticos que vale a pena ler. E pronto, e de facto, para falar desta presença de Jesus, que também se vai manifestando nestes milagres, normalmente, sobretudo quando há assim uma crise de fé sobre a Eucaristia, ou vamos esquecendo o valor que tem esta presença de Jesus, como também já aconteceu no passado, continua a acontecer hoje. Lembrava este cardeal e na verdade, eu estava a ler isto aqui e estava a pensar, a maioria destes casos eu não conhecia, portanto, são casos que se calhar ou ainda não foram estudados ou ainda não estão assim tão conhecidos. Este da Marthe Robin e depois a Teresa Newman nunca tinha ouvido falar, portanto foi só ler aqui este prefácio que... Mas já ouviste falar no nosso, já falámos sobre o de Santarém ou não? O de Santarém, eu fui agora há pouco tempo ao Milagre Eucarístico de Santarém. Pela primeira vez. Não, pela não sei quantas vezes. Pela 30ª vez este ano, não é? Está aqui no site, que se calhar pode pôr aí no Milagre Eucarístico, quando está aí, a única aparece em Portugal, e que fala do Milagre Eucarístico de Santarém, que é 1247, e depois tem imagens do santuário do Santíssimo Milagre em Santarém, e depois lá a custódia onde está essa sagrada partícula onde se deu esse milagre, toda a história que já contámos aqui essa história. Não sei se vale a pena contar outra vez. Não, conta um bocadinho como é que é. Tu quase sempre que vais a caminho de Fátima, não porque quando vais em peregrinação é peregrinação e acabou, se passar por Santarém muito bem, senão não, mas sempre que vais a Fátima, tu fazes questão, não é? Quando é possível, de levar lá as pessoas a Santarém. Eu, por exemplo, nunca me passou pela cabeça. Eu fui lá ao Milagre de Santarém quando era adolescente, jovem, e pronto, e acabou. Nunca mais me passou pela cabeça ir lá outra vez. Já fui lá mais 2 ou 3 vezes, quando tinha que ser, mas não vou a Santarém como quem vai a Fátima, por exemplo. E não estou a dizer isto com orgulho nem com vaidade. Estou a dizer isto assim um bocadinho espantado pelo meu nonsense, né? Temos aqui aquele santuário também ainda mais perto do que Fátima e que nos fala da Eucaristia, né? E se calhar podíamos dar mais atenção e dar mais destaque. Sim. Também essa, com peregrinações e com reflexão para celebrarmos a missa cada vez melhor no nosso dia-a-dia, nas nossas comunidades. Sim, eu fui da última vez com os mais velhos da Cairos, agora numa sexta-feira, e fomos só isso. Portanto, o programa foi ver o Sagrado Milagre de Santarém e depois almoçarmos e voltámos para trás. E o que é assim, só um bocadinho a história do milagre em si, que era uma senhora, lá está, isto em 1247, que desconfiava da fidelidade do seu marido e então foi uma bruxa, essencialmente, a pedir que fizesse uma coisa qualquer para que o marido fosse fiel. E então a bruxa lá disse que para ela ir buscar a Eucaristia, portanto, para trazer uma hóstia consagrada, e lá faria um feitiço qualquer para que isso pudesse acontecer. E ela fingiu que comungou, ou, bem, não sei bem como é que ela fez, mas pronto, conseguiu trazer a hóstia para casa
e depois guardou-a num baú e à meia da noite via que sair de lá uma grande luz desse baú e depois foi a abrir e viu que estava lá a hóstia que ela tinha roubado a sangrar. Arrependeu-se, portanto foi até ao padre da terra, devolveu a Eucaristia e pronto. E depois essa mesma partícula está em exposição pronto, lá num sacrário especial na Igreja do Santíssimo Milagre. No trono do altar-mor, não é? Que nós vamos pela parte de trás. Sim, no trono do altar-mor. Está lá assim num relicário próprio onde se pode ver essa sagrada hóstia que sangrou, portanto depois também tem assim uma ampola onde esteve o sangue que daí saiu e onde hoje pode-se ver, não é? essa partícula. Bem, portanto fomos lá ver o milagre e que lá está, isto agora só fazendo um parênteses, que atenção que nada disto, isto não é para desfazer as coisas todas, mas nada disto é essencial para a nossa fé. Ou seja, se isto fosse mentira, não afetava um bocadinho que fosse aquilo que é a nossa fé na Eucaristia, aquilo que é a nossa fé naquilo que a Igreja ensina e tudo mais, e continuaríamos a ser bons católicos se não acreditarmos nisto. Mas não obstante, isto confirma e conforta-nos e dá-nos também assim daqueles sinaizinhos do céu a dizer, olha, continua que estás no bom caminho e acredita, pede mais fé, que vale a pena, e porque a atitude básica é ao contrário, não é? É muito mais fácil nós termos dúvidas do que propriamente acreditarmos assim com uma fé maior. Portanto é bom pedirmos que Jesus aumente a nossa fé da Eucaristia. Sim, não deixa de ser extraordinário a quantidade enormérrima, enormérrima, não é? De milagres eucarísticos na história da Igreja, não é? Nós, acho que também já respondeste, já tiveste a ocasião de também dizer isto a alguma criancinha quando te perguntou se fazes milagres e tu dizes logo que sim, não é? Fazes um milagre todos os dias, que é transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus. Por isso é um milagre que acontece todos os dias em qualquer celebração eucarística. O facto de, por exemplo, este jovem adolescente, o Carlo Acutis, que descobriu o valor da Eucaristia desde a sua primeira comunhão e nunca mais deixou de comungar todos os dias, e esse encanto por ver, não é, a presença real de Nosso Senhor com os seus olhos, não é, da fé, com o seu coração, em cada comunhão sacramental, mas depois ao estudar a fundo, nós estamos a falar disto, este site tem 20 anos para aí, ou um bocadinho mais, não é? E boa parte disso é investigação quando não havia Wikipédia, quando não havia internet como nós a temos hoje, nem inteligência artificial para nos dar sugestões para a gente ir investigar. Ou seja, teve muito a ver com livros, com viagens, com testemunhos, com muita investigação, não é? E pronto, ele fez este trabalho de Sapa, de nos mostrar, quer seja geograficamente ou temporalmente, quer seja com vidas de santos e a forma como viviam a Eucaristia, como seres eucarísticos por excelência, não é? Se nós visitarmos essa exposição, se nós, através desse site, pouco a pouco, formos lendo assim milagre a milagre, testemunho a testemunho, não tenho dúvidas que nos ajudará a, quando vamos à missa, não gastemos energia na distração da hora, na distração do jogo da bola ou na distração dos afazeres que ainda temos para tratar, para resolver no a seguir à missa ou no que quer que seja, mas conseguiremos com certeza, com a graça de Deus e com a força do Espírito, reconhecer que não há nada melhor. Não há nada melhor para vivermos o nosso tempo, não é? Do que aquela meia hora diária, do que aquela hora dominical. E estes textos, estes testemunhos eucarísticos podem nos ajudar, podem nos estimular, não é, a reconhecer essa presença de Jesus crucificado e ressuscitado em cada espécie eucarística na missa. Sim. Eu acho que já contei isto, já sabes esta, não é? Uma vez eu já estava no seminário, por isso não foi assim há tanto tempo, e apareceu numa paróquiazinha, uma paróquia, numa igreja, um santuário lá em cima no norte de Portugal. Julgo que era a Arquidiocese de Braga, porque depois foi acho que nem era o Dom Eurico a falar, não sei se já era o Dom Jorge ou não, acho que nem era o Dom Eurico, o arcebispo de Braga, e apareceu, foi capa de Correio da Manhã, que era um dos meus sonhos, nas minhas orações
da infância ou da juventude, eu pedia muitas vezes a Nosso Senhor, mas porquê é que não és capa do Correio da Manhã? Porquê é que não és notícia de abertura do telejornal? Não é? Porquê é que não apareces assim só uma vez, só 5 segundos, em que fosse claro e evidente para toda a gente, que é para a gente não estar aqui com grandes preocupações, não é? A explicar todas estas coisas a toda a gente. E de repente estou no seminário e foi capa do Correio da Manhã. Capa do Correio da Manhã, uma hóstia consagrada na custódia, com a figura de Jesus. A figura de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, não é? Assim, claro como a água. Não é? Nós víamos e estava lá toda a gente a dizer isto não é projeção de nada, isto não é não sei o quê, isto não é... E toda a gente a achar que aquilo era um milagre. E eu lembro de lá na conversa, lá com os padres, o senhor reitor, o senhor padre mais velhinho, o senhor Cónigo Pires de Campos, eu perguntava, senhor reitor, o que é que acha deste milagre, o que é que não sei o quê, o que é que Nosso Senhor quererá dizer com este milagre? E ele, com humor e sabedoria que sempre o caracterizaram, a dizer, Nosso Senhor sabe muito mais do que eu e pode fazer o que bem entender, só Ele é que sabe para que é que isto serve. Mas, com todo o respeito, acho que é o milagre mais inútil que existe. Ele, porquê? Então, mas eu sempre pego na hóstia consagrada com as minhas mãos no altar, em cada dia, em cada missa, eu vejo Nosso Senhor, ou seja, eu não preciso de mais efeitos, ou seja, aquilo para mim chega e sobra para ver Nosso Senhor. E pronto, e foi muito bom que acabou o circo, não é? Deixa estar muito preocupado. E aquilo o que é que era depois, lá o senhor arcebispo na altura mandou fechar a igreja para se investigar e essas coisas todas, para não ver assim devoções mal entendidas. Ou à volta de uma mentira, não é? Sim. Então aquilo era uma coisa muito, muito simples e muito bonita, que era sinal da riqueza patrimonial daquela igreja, que o senhor prior tinha voltado a pôr fazer a exposição do Santíssimo no trono, como era muito comum no século XIX, não é? no princípio do século XX, no trono alto e não em cima do altar, e a lúnula, ou seja, aquela base que tem assim uma forma de mais ou menos de lua, por isso é que se chama lúnula, onde a hóstia consagrada fica assim direita, não é? fica exposta antes de se colocar dentro da custódia. Então essa lúnula, que normalmente é assim um bocadinho mais trabalhada à frente, que é o que se vê. Então houve um trabalho de um ourives que trabalhou lá uns diamantes, umas pedras preciosas, assim semi-transparentes, com a figura de Jesus. Sim. E aquilo, como estava lá muito em cima, a luz veio de um determinado ângulo que fazia a exposição dessas pedras preciosas na hóstia consagrada, que estava logo a seguir. Por isso, conseguia expor, não é? conseguia transmitir, não é? O brilho das pedras preciosas que tinham a forma de Jesus na hóstia consagrada. E pronto, por isso, mais do que um milagre sobrenatural, foi uma representação de um trabalho de um devoto e de muito competente ourives, não é? E também, ao mesmo tempo, também de voltar a um lugar que durante um século na história da Igreja, não é? A forma como se colocava Nosso Senhor para a adoração eucarística, naturalmente já dizia também dessa solenidade e dessa sacralidade desse momento de oração. E pronto, não é para tirar o mérito, até porque se é a quantidade enorme de sinais, quer dizer que é mesmo fundamental esta questão da presença real de Jesus na Eucaristia, é mesmo fundamental para a vida cristã, a celebração e a comunhão sacramental habitual. Por isso, julgo que essa é uma das mensagens que Nosso Senhor nos dá com tantos milagres eucarísticos. Mas pronto, mas como dizia lá o nosso querido reitor, ou vice-reitor do seminário, que já está no céu, assim a gente espera, não é? Eu dizia, olha, em relação a mim, eu acho que é o milagre mais inútil que Nosso Senhor está a fazer. E eu também percebi logo como jovem que também em relação a mim a coisa mais inútil que havia para anunciar o Evangelho é ser capa de jornais ou notícia de abertura de não sei o quê, mas é de facto mesmo o testemunho silencioso, mas bem consequente na vida dos cristãos. Sim. Padre Mento, queres terminar aí com alguma coisa? Não, olha, só convidar para explorarem então este site dos Milagres Eucarísticos. Queres dizer qual é que é o site? miracolieeucaristici.org. Se calhar basta pôr no Google, como eu costumo dizer agora, né? Ponham lá no Google Milagres Eucarísticos Carlo Acutis e é logo o primeiro. Parece logo isso. É logo o primeiro. E sim, vamos lá ver que se calhar conseguimos ter cá a exposição. Ainda não falei com o Padre Nuno, mas às tantas conseguimos pôr aí numa sala qualquer ou aqui no Centro Pastoral, assim uns painéis em que é esta exposição. Sobretudo agora a ideia é nós irmos preparando para
para, lá está, se é irmos até Jesus, não é? Ir a Jesus e rezar pode ajudar a aumentar a devoção eucarística, ver estes pequenos sinais que Jesus vai dando. E pronto, e de resto, só convidar a vivermos bem este mês de junho, que vai começar, a irmos todos, se por acaso ouvirmos antes do tempo, ao jubileu, como é que se chama? JDJ, como é que é? Não. Jubileu Diocesano... Dia Jubilar Diocesano. Dia Jubilar Diocesano, pronto. DJD, não é? Dia Jubilar Diocesano, agora no dia 31. E bem, e vamos a isso. Sim, muito obrigado pela vossa atenção. Mais o quê? Mais um nosso episódio de podcast. Vamos conversando. Há aqui muitas coisas a começar a borbulhar, que com certeza vão ser temas bem interessantes para a gente conversar nas próximas semanas. Então vá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite e até à próxima. Vamos a isso. Uhum. Vamos